Graças a Deus, queridos, estamos iniciando mais uma aula da ETBN, Escola Teológica Boas Novas de Dourados. Estamos gravando essa aula para os irmãos que não podem participar no momento. Lembrando que essa é a última aula deste ano, de 2021, e estamos aí para iniciar novamente nossa unidade 5, terminando o livro Evidência Cristã. Queridos, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado por tudo, Senhor, por todos que estão participando, Senhor, participativos, ó Pai, aprendendo a Tua palavra, aprendendo, Senhor, o Teu Evangelho, aprendendo sobre, Senhor, tudo que envolve a fé cristã, Senhor, mesmo que seja algo histórico, mesmo que seja um argumento, Senhor. Peço a Tua mão, a Tua graça sobre todos os alunos, Senhor, dessa escola teológica aqui de Dourados, Pai, sobre a vida de todos, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Queridos, vamos compartilhar então nossa tela, vamos compartilhar nosso slide. Nós estamos aí com evidência histórica da fé cristã. Então, o primeiro capítulo, a interação de Deus na história, as profecias cumpridas na história, a contribuição do cristianismo, a historicidade de Cristo, a singularidade da experiência cristã. Então, essa unidade nós vamos estudar essas evidências históricas. Então, temos muita evidência histórica, muitas coisas que comprovam que foram descobertas pelos arqueólogos, que trazem para a nossa fé essa afirmação do que está dentro da nossa crença. Então, temos aí muitos descobertas que ajudaram nos a desenvolver a nossa fé cristã para a realidade que temos hoje, acreditando nela. Então, a interação de Deus na história. Interação de Deus na história. O homem é essencialmente um ser em comunicação. O ser humano sempre conviveu com comunicação. O mundo foi criado pela palavra. Quando Jesus veio, a palavra para o encontro definitivo, ele foi chamado de verbo. Então, a sociedade ela se comunica e essa comunicação ela acontece, e da mesma maneira como essa comunicação acontece, Cristo, Deus, ele trouxe uma maneira comunicável para dialogar com os homens, para dialogar com as pessoas. Então, a característica da comunicação divina. A comunicação é um atributo divino compartilhado com o ser humano. Por diversas vezes na Bíblia vemos Deus se comunicando com as suas criaturas. Então, temos aí Gênesis 3, 8, versículo 8 e 9, 4 e 6, Êxodo 3, Josué 1, Atos 9. Então, aprendemos muito do modo como Deus se comunica. E temos aqui 4 elementos essenciais da comunicação, que é importante a gente aprender antes de entrar e entender um pouco sobre esse trabalhar da comunicação. Então, 4 elementos essenciais da comunicação são o emissor, o receptor, o meio e a mensagem. A interação deles constitui. Então, aprendendo sobre isso, a gente consegue entender que é um canal em que de uma ponta a outra se encontra o que quer ser dito ao que vai ser ouvido. E essa é a maneira que Deus se comunica com as pessoas e a maneira que traz essa comunicação dentro da história. Então, Deus se comunica, Deus é um ser que se comunica. Então, na Bíblia, mais especificamente em Êxodo 3, aprendemos que Deus se comunica. Ele não é inalcançável e silencioso. Então, muitos acreditam, principalmente o teísmo aberto, que é um ensino, que Deus ele não se envolve com a humanidade mais, entende? Ele é transcendente. Essa transcendência faz com que ele esteja distante de nós e não há uma comunicação. Então, ele criou tudo e deixou tudo para nós aqui, viver e sobreviver. Mas não é o que a teologia cristã de anos em anos vem defendendo. Não, ele é comunicável, ele se comunica, ele se interage conosco. É da natureza de Deus falar, relacionar-se, comunicar-se e apresentar-se. Então, vemos aí pessoas que tentam colocar uma mordaça na boca de Deus para ele não falar, dizendo Deus não comunica, Deus não fala, mas ele fala sim. E Deus, ele participou da nossa humanidade. Seu filho foi morto, propôs um novo tipo de comunicação entre Deus e Deus, as pessoas e Deus Pai. Então, houve uma mudança de comunicação muito radical a partir de Jesus Cristo. Então, Deus é um ser que se comunica. O emissor divino toma a iniciativa de se comunicar com o receptor. Então, é o próprio Deus que criou essa ponte
Ele cria essa ponte de estar junto conosco, é Ele que cria essa ponte de estar conosco e desenvolvendo essa comunicação que Ele vem falar com a pessoa. Então, a gente vê em Gênesis capítulo ali de número 3, Deus vinha no virar da tarde, vinha comunicar com Adão, ou vinha falar com Adão, vinha estar com Adão. Então, mais que o emissor divino toma a iniciativa de entrar em comunhão com o ser humano, faz parte da sua perfeição relacionar-se com a imperfeição para transformá-la. Então, Deus faz essa combinação. O emissor divino diminuiu de estatura para falar para igual com o ser humano. Então, houve uma diminuição. Deus ele faz isso, entende, para se comunicar, até mesmo como a gente já estudou vários momentos em que Deus se comunica e até em formas humanas, entende, no Antigo Testamento. Então, nós temos essa comunicação em que Deus ele torna-se comunicável conosco. Temos também dentro de nós aqui, do nosso estudo, nós conseguimos enxergar também que Deus, ele falou um idioma que Moisés pudesse entender, que é o hebraico, Êxodo capítulo 3. Então, ele comunica com a língua. Ele despiu da sua glória majestosa e transformou-se em um anjo, que é a comunicação que ele fez presente ali dentro. Então, o emissor divino falou das necessidades de Moisés e do povo que iria libertar. Então, o emissor divino ele traz essa comunicação para dentro da nossa comunhão com ele, e ele fez isso e vem fazendo com cada um na história. Então, o emissor divino usa recursos diversos para se comunicar conosco. Se pudesse resumir em 3 palavras, os recursos essenciais da comunicação, diríamos que são palavra, imagem e marca. E Deus usa esses mesmos recursos. Deus tem uma predileção especial pela palavra oral, mas fez uso dos outros recursos para se relacionar com o homem. Ou seja, se você estuda, quando você vai fazendo a leitura bíblica, você consegue imaginar como que Deus se comunica. Por exemplo, imagem, a gente tem lá no Novo Testamento, Hebreus, dizendo que as coisas eram sombras do que ia acontecer. Então, Deus se comunicou com imagem. Por exemplo, o cordeiro, entende? O próprio João Batista diz, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. É uma imagem comunicável, que vem comunicando anos e anos dentro da sociedade, dentro do povo israelita. Era uma imagem que queria dizer algo que disse no Cristo que tira o pecado de todos os mundos. Então, Deus faz isso, entende, fazendo essa comunicação. Ele falou por meio de anjos, ele falou por meio de profetas, a fé não por acaso vem pelo ouvir, Deus fala e espera que ouçamos ele. Entende? As palavras, por muitas vezes, pode ser perder. Deus tanto usa as imagens no mundo de muitas vozes, imagem e marca, somos convidados a escutar, ver, alcançar aquilo que está sendo comunicado. Então, Deus e o enigma do mal. O objetivo do estudo do enigma do mal em 1 Pedro, capítulo 5, 8 e 11. O objetivo do estudo do enigma do mal é saber que o mal não é uma realidade independente de Deus, que é um propósito e permiti-lo. Que Deus tem o controle absoluto sobre ele, no tocante à sua origem, duração, intensidade, e providenciou meios para ser resistido. Pai, tá bonito. Tá lindo, Micael. Deus não é o autor do mal, mas permitiu que acontecesse para cumprir seus propósitos no mundo, até o momento em que o eliminaria. Então, Deus ele tem esse controle até que o momento em que ele vai eliminar o mal. Ele irá completar sua obra em nós, até mesmo usar essas lutas e dificuldades para nos aperfeiçoar. Então, tem até mesmo pelo mal, é uma linguagem de comunicação de como que Deus fará toda a redenção. A origem do mal. Então, temos aí a origem do mal. Nessa passagem que encontramos aqui, nós podemos perfeitamente entender sobre a origem do mal e podemos entender, sozinho. Então, você percebe que
que no mundo antigo cria-se uma imagem dualista, Deus é bom, o Deus mau, Deus bom, Deus mau. Até aquela imagem, né, que é essa imagem que você pode ver, que é a imagem do Station Way, sei lá como chama. A gente vê muito em camisa de pessoal que faz karatê, dos antigos, né, que é aquela bola com dois ponto branco, ponto preto, ponto negro, que é a união do mal que cria o equilíbrio dentro da nossa Terra. Então, é de se saber que podemos entender que esse dualismo não existe um Deus mau, um Deus bom, existe um Deus que tem toda a essência dentro de si, entende? E a essência que mais dele existe e manifesta é ser bom. Deus é bom. Foi isso que o próprio Cristo disse. Então, algumas crenças acreditam, entende, movimento ligado à nova era, desse dualismo. Esse conceito está muito longe de ser bíblico. De acordo com a Bíblia, Satanás não é igual a Deus. Então, Satanás não é igual a Deus, os demônios são igual às forças de Deus. Então, a gente não podemos entrar para esse lado como se fosse uma guerra da Marvel, né? Uma guerra entre seres potentes. Não é assim. Deus é soberano sobre tudo. Até o próprio diabo ele é usado por Deus. Algumas perguntas podem ser feitas, nos ajuda a pensar. De acordo com a Bíblia, Satanás não é igual a Deus, Satanás não é criatura rebelde. De onde vem o mal, se Deus é o criador de todas as coisas? Se Satanás é o criador do mal, é ele? Na realidade, é uma resposta. Deus não é o autor do mal. Seja qual for a resposta que der para a origem do mal, ele precisa necessariamente excluir a Deus. Pois se Deus fosse o autor do mal, não poderia ser o Deus bom e justo. Deus é criador de todas as coisas, mas não é criador do mal. Então, seria Satanás criador do mal? Se Satanás fosse o criador do mal, os faria dele alguém que realmente está em competição direta com Deus. A verdade é, o mal não foi necessariamente criado. Vemos isso em Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Como a prova que Deus é o autor do mal. O contexto sugere, então, até dar um entender que há a existência do mal, entende? E o mal nesse texto refere-se mais ao como calamidade, não ao pecado. Então não é Deus criou o pecado, Deus não criou o pecado. O fato da escritura não dá explicação direta sobre a origem do mal, mas por outro lado mostra o papel do mal, a indicação deste último dever sendo o foco da atenção, ou seja, o pecado, que o mal e o pecado se combinam, entende? Então as pessoas elas têm o seu prazer no pecado e no seu prazer elas praticam a sua malignidade. Então, no texto de Isaías, a expressão cria o mal não quer dizer que Deus seja moralmente responsável pela existência do pecado. Então, a gente tem que saber que existe o mal. Desde a eternidade existia os dois lados, mas não quer dizer que esse mal que gerou o pecado foi algo que Deus gerou, ok? Ou seja, tudo o que os homens chamam de mal, desgraça, punição, infortúnio, dificuldade, são coisas que sobreviveram por causa do pecado. Deus está pronto a sanar e ele entregou o seu filho, entende? Então a gente tem de entender isso. Deus age no mínimo acontecimento, faz do mal surgir o bem, finalmente livra os seus de todo o mal. Então a gente tem de entender completamente que quando diz Isaías 45:7 cria o mal, ou seja, Deus criou todas as coisas, mas não a maldade no sentido do pecado, entende? Havia os dois lados e é bem complexo. Tá falando sobre isso, mas em Deus nós não encontramos a maldade, encontramos a bondade. Deus é bom em todas as coisas. Ok? No livro de Tiago 1:2 e 4, 1:12 e 5, volta ao porquê da permissão de Deus para a origem do mal, faz com que encontremos um terreno mais sólido. Então, o propósito do mal. Ok? Então, sobre a permissão divina para o que chamamos de mal. Porém, não podemos imaginar que Deus permite algo que pudesse arruinar seus propósitos. Nada colocou em risco seu grande propósito. Deus usa o mal para testar o seu povo. O teste é uma prova de qualidade. Todo produto confiável precisa de pressão para confirmar sua resistência. Ou seja, o mal ele é usado para pôr em prova. Então, a gente vivemos rodeados de maldade e somos postos em provas para vencer, ok? Deus tem demonstrado seu poder sobre Satanás constantemente. Ele permitiu que o mal se manifestasse
e tem expressado mais plenamente sua graça e misericórdia. O ímpio, devido à sua desobediência ao Criador, certamente sofrerá, pois está sob o domínio do pecado debaixo do senhorio de Satanás. Então, hoje, Satanás usa o mal, a maldade, entende, para destruir o ser humano, destruir a imagem de Deus. A atitude correta frente ao mal. Ao tratar do problema do mal, devemos ser equilibrados. 2 erros devem ser evitados. Não dar qualquer importância ao mal, exagerar a importância do mal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os exageros, entende? A pessoa, no mal não existe, o ser humano é bom, assim fala Pelágio, né? O ser humano dele vem o bom, por isso que ele não consegue pecar, por isso que então ele nasceu sem pecado. E outros exagerar a importância do mal, tudo é ruim, a matéria é má, como é bem dito pelos agnósticos. Então, muitas igrejas na Europa foram contaminadas por falsos ensinos que mostram sobre a teologia liberal tem negado verdades bíblicas fundamentadas entre a existência do mal, do diabo. Não se deve ignorar os ardis do diabo. O diabo ele existe. Quando se faz isso, você contamina que não é a existência do mal. Então, você acaba destruindo várias questões. Seguir a Bíblia sempre será a melhor opção para não termos surpresa desagradáveis em nossa luta contra o mal. Então, você tem de ver que numa guerra, a pior coisa que pode acontecer é alguém ser pego de surpresa. Então, a gente tem que trabalhar, saber que o diabo ele existe, o mal existe, nos precaver. Em muitos casos, a responsabilidade pessoal de cada um é minimizada, pois tudo que acontece de ruim, entende quando exagera a importância do mal, a importância do diabo. Então, é o diabo que me tentou, é o diabo que me derrubou, é o diabo que fez eu cair em adultério, o diabo isso, o diabo aquilo. Tem que tomar cuidado, porque essa maldade não é 100% do diabo, também tem essa maldade dentro de nós. Então, é um assunto complexo, depois posso passar alguns livros, para quem desejar, me procure. Tem alguns livros muito fortes falando sobre o mal, a criação do mal, sobre como funciona. Mas você deve desenvolver o seu estudo sobre isso, ok? Próximo, a história, as profecias cumpridas na história. A Bíblia diz que Deus é único e só ele conhece o fim desde o princípio. Isaías 46, 9 e 10. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o fim desde o princípio. Então, quando nós temos essa realidade de Isaías, vamos fazer essa leitura em Isaías, que é muito legal esse texto. Esse texto, eu gosto muito dele, Isaías 46, versículo 9 e 10 diz assim: lembre-se que o que aconteceu no passado e reconheça que só eu sou Deus e que não há nenhum outro. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Então, é texto bem forte que diz sobre a potência de Deus, sobre a onipotência e onisciência de Deus, sobre todo o envolver de Deus. Então, o que é uma profecia? A profecia ou predição do futuro é um teste bom para verificar se algo é de Deus, porque os seres humanos estão familiarizados com isso e conseguem entender qual profecia ultrapassa a razão humana e é de Deus. Então, a profecia é algo entregue por alguém e que mostra através do cumprimento, principalmente dentro da própria história. Então, temos aí a profecia relacionada aos grandes eventos históricos. Profecia relacionada aos grandes eventos históricos. Daniel transmitiu uma profecia detalhada por volta de 550, enquanto estava no cativeiro, profetizou exatamente os 400 anos seguintes da história que envolveu Israel. Carneiro com 2 chifres, surge um bode com um único chifre, grande, furiosamente atacando o carneiro, quebrando seus 2 chifres, pisando nele, chifre de bode que se quebra, chifre menor cresce, poder para o sul, onde interpreta precisamente a visão. Tudo foi escrito à época de Daniel, muito antes dos eventos acontecerem. Então você vê que Daniel recebeu informações antes de coisas acontecerem. E essas profecias foram dadas, no entanto, o anjo Gabriel interpretou ela e foi dado 400 anos. Outras profecias bíblicas também foram dadas 400 anos. Tem outras profecias bastante, como de Moisés predizendo sobre o libertador, sobre aquele que seria o libertador. Josué dizendo que alguém libertaria.
Israel, e que aí levaria os seus ossos dali, porque Israel sairia dali. Agora se imagina, o povo chegando numa nação rica, cheia de dinheiro, sendo cuidado por aquela nação, de repente o próprio José diz que quando Israel sair dali, que sair leva os seus ossos. A profecia que cumpriu também. Que aí vamos lá sobre Daniel. O Império Medo-Persa, o carneiro corresponde claramente ao Império dos Medos e dos Persas, porque os dois chifres representam cada um. A Média e a Pérsia, o maior símbolo e simbolizavam o Império Persa. O bode representa a Grécia, o Império Grego. Claramente afirma que o bode representa a Grécia, um pequeno e significante país daquela época, mas que estava destinado a dominar o Oriente Médio por meio de Alexandre o Grande. A predição de que o grande chifre, representado por Alexandre o Grande, seria quebrado no auge da sua força, cumpriu-se literalmente na morte prematura desse rei. Depois da morte de Alexandre, suas conquistas foram divididas em 4 generais. Então, Daniel está tendo essa visão, e isso se cumpre, entende, nessa visão. E aí vem o Império Romano, surgiu após o Império de Alexandre, o pequeno chifre foi crescendo em poder. Daniel identificou o chifre pequeno como um rei feroz de cara, que assumiria o poder no seguinte: chifre pequeno cumpriu com o cruel antigo Epifânio, que chegou a sacrificar um porco no altar do templo dos judeus. Então você imagina como o cara ele tinha, entendeu, essa dominação a ponto de blasfemar, porque os judeus não comem porco, é tido como um animal impuro pela lei judaica, e ele faz esse levante, ele é levantado no Império Romano. Então é essa dominação. Então, e aí a gente vê que essas profecias de Daniel, elas se cumprem corretamente da maneira que Daniel transpôs, e é muito interessante, entende? Quando você faz um estudo detalhado em Daniel sobre esses reis, sobre essa estátua, sobre cada detalhe que Daniel mostra e o cumprimento de cada detalhe que passa nas profecias de Daniel. Então, profecias de Daniel foram confirmadas pela história, tanto pelos antigos escritos como pela arqueologia. Através dos anos, muitos usaram de profecia para prever algum acontecimento. Então, Deus demonstrou pela sua sabedoria que é o nosso Deus sobrenatural. Não temos alternativa senão crer. Aqui é uma aula rápida, mas você pode pegar a sua caneta, pode pegar seus outros livros e fazer um estudo mais detalhado sobre isso. No final deste livro, no final do livro, tem várias referências bibliográficas que você pode estar fazendo, entende, a leitura dessas referências, pode estar comprando esses livros, entende? Livros grandes, que nem esse eu tenho, Colson, né, e Nancy, e agora Como Viveremos, é um livro grosso, ele fala de muitas coisas. Norman Geisler, Boletim de Fundamentos Inabaláveis. Norman Geisler, Inerrância da Bíblia, eu tenho. Paul Herbert, Evangelho, Diversidade das Culturas, é um livro que eu desejo ter, mas já estive com ele em mão para fazer uma leitura. James Kennedy, E Se Jesus Não Tivesse Nascido, é um livro que eu tenho, é um livro ótimo. Josh McDowell, Evidência que Exige Veredito, eu tenho, é ótimo. Ralph Maxwell, Examine as Evidências, eu não tenho, mas também é um livro ótimo. E assim por diante, entende cada livro com o que está na referência atrás. Vamos lá, capítulo de número 3, a contribuição do cristianismo. Nas últimas décadas, tem se tornado comum no mundo ocidental depreciar o cristianismo, dizer que o cristianismo é uma religião de gente boba, gente tola. Intelectuais, acadêmicos, escritores, artistas de renome costumam se referir à fé cristã de forma desairosa e depreciativa. Então, a gente vê que eles costumam fazer isso. É coisa do diabo, entenda isso, entendeu? Que é uma arma do diabo para desmerecer uma religião ou uma posição que tem muita base histórica, muita base escrita, muita coisa se dizendo sobre e trazendo evidência. Então, se você não pode vencer, zomba, entende? Então, você não pode vencer a pessoa, você zomba dela, entende? Então, mas é momento que sabemos que a religião cristã é a única perseguida. Ninguém persegue o islamismo, o budismo, ninguém faz gracinha com Maomé, ninguém faz gracinha com o Buda, mas com Cristo eles fazem o que querem.
Então, vamos lá. Além do preconceito, essa atitude é injusta no ponto de vista histórico. Os próprios cristãos reconhecem que a sua trajetória ao longo do século não é isenta de dor, então sabemos disso. Mas o cristianismo tem trazido muito benefício para o nosso mundo. A contribuição histórica. Então, quais são as contribuições do cristianismo para o nosso mundo? A principal tradição cultural do mundo ocidental. O cristianismo é a principal tradição cultural do mundo, o mais importante fator na formação histórica. Então, temos muita coisa isso. O mais importante fator na formação, caso houvesse a extinção do cristianismo, vastas mudanças teriam de ser feitas na vida desses povos. Muitos bárbaros, muitas pessoas foram transformadas. Algumas das celebrações e festividades mais apreciadas pelas pessoas, Natal, Páscoa e Dia de Ação de Graças, teriam de ser eliminadas, entende? Haveria um enorme impacto sobre a humanidade, até aquele livro que eu acabei de falar do Dr. Kennedy, que é se Jesus não tivesse nascido, é um livro que trabalha muito sobre o cristianismo, sobre a vida cristã, se Jesus não tivesse nascido. O cristianismo valorizou a criança, a mulher, o idoso, o casamento e a vida familiar. Então, o cristianismo ele valoriza isso. Você pode ver que a maneira que é valorizada em outras religiões, esses parâmetros, às vezes, são até abusivos, entende? O islamismo, por exemplo, um pai pode dar em casamento a sua filha de 10 anos. Isso para um homem de 50 anos, 55 anos, entende? Não faz sentido isso. O cristianismo já não aceita isso, entende? Tem sido imenso ao longo do tempo o esforço dos cristãos em socorrer pobres, doentes, amparados, todos através. Então, o cristianismo ele faz isso desde a sua época. Sempre preocupou com a dignidade humana, aborto, infanticida, luta de gladiadores, ele sempre esteve preocupado. Essa é a contribuição histórica. Contribuição cultural, o cristianismo mudou a vida dos povos ocidentais como conhecemos hoje, além de exercer grande influência positiva na África e na Ásia. Então, foi o cristianismo que moldou a vida desses povos. À medida que a cristã se expandia, ela elevou o padrão de vida dos povos que deram origem às nações europeias. Então, aqueles bárbaros eles se expandiram por causa do cristianismo. Houve a contribuição na política, na economia e na ciência. Então, houve contribuição em várias áreas dessa contribuição cultural que ajudou a sociedade. A escrita, por exemplo, vários jesuítas, vários padres, vários cristãos levaram a escola dominical, que entendemos que seja escola bíblica dominical hoje. O sentido de escola bíblica ele não era o sentido mais igreja, mas era o sentido de escola mesmo, de plantar escolas, de plantar ensino em meio aos povos que não tinham dinheiro para estudar. Então, você vê a contribuição cultural. A próxima contribuição para a educação, muitos idiomas foram transcritos pela primeira vez por missionários cristãos para que a pessoa pudesse ler a Bíblia. Através dessa transcrição, dessa tradução, o que acontecia? Acontecia de as pessoas receberem o alfabeto e começarem a construir a própria escrita e as próprias palavras, a própria gramática daquelas línguas. A invenção da tipografia ajudou a preparar o caminho, desenvolvimento monumental no campo do aprendizado humano. A tipografia nasceu com a impressão da Bíblia por Gutenberg. Você já imaginou isso? Uma criação, o homem ele pensava, vou imprimir Bíblias para passar para as pessoas e de repente surge essa criação, o esforço que vai tendo de transcrever a Bíblia, de escrever os pergaminhos, as palavras sendo mantidas e assim por diante sendo escrito para as futuras gerações, ou seja, a educação que vem através da escrita. A contribuição cristã na área da educação tem sido de mais destacadas. Então, vemos aí como a igreja fundou escolas, universidades. Hoje temos universidades, hoje, logicamente, com o pós-modernismo e toda essa, como fala, destruição do cristianismo, a ideia deles é destruir. Mas hoje, se você vai em algumas escolas nos Estados Unidos, eles têm raiva, ódio de cristão. Mas você entra em escola como Trento, está escrito lá, fundada por um pastor, fundado por uma igreja. Harvard, que é a escola, entende? Tipo assim, então, nós temos na Europa várias escolas foram fundadas por igrejas, várias faculdades, várias. Então,
eles têm ódio do cristão, do cristianismo, mas eles não veem isso. E fora isso, entende, vários hospitais que foram fundados, como foram surgindo os hospitais, as ajudas humanitárias. O cristianismo ele contribuiu em muito para a história, entende, para a história da humanidade. Foi uma construção imensa. Por isso que eu digo para você, leia o livro, compre esse livro do Dr. James Kennedy e Gerald Newcomb, E Se Jesus Não Tivesse Nascido. Quando eu li esse livro, fiquei maravilhado. Ele contando o detalhe da história da arte, entende? A representação que estava tentando fazer sobre a igreja, sobre Cristo, sobre as demais coisas. Entende? Como que a igreja influenciou grande parte da arte, da história e das escolas por aí. As principais universidades que começaram, Paris, Bolonha, Oxford, entendeu? Harvard, Yale, Princeton, etc. São faculdades importantíssimas hoje. Recentemente retiraram uma estátua de um pastor de uma dessas faculdades. Entende? Por quê? Porque a fé cristã, ela de cara já ofende o pecador. Você, ok? O pecador se sente ofendido só por você ser cristão, por eu ser cristão, por existir a fé cristã, porque vai confrontar o seu pecado. Recentemente tentaram destruir a capela, entende? Só que aí entrou como um monumento histórico, aí entrou várias coisas e não conseguiram. Agora você imagina por que o islamismo destrói monumentos históricos cristãos? Para eliminar a história, eliminar o que o cristianismo já fez. Então temos a contribuição religiosa e ética, legados mais valiosos, vidas e ensinos do fundador. O legado mais valioso do cristianismo ao mundo são a vida e o ensino do seu fundador, registrado no livro dos livros, Jesus Cristo, carpinteiro de Nazaré, que os cristãos consideram o próprio Filho de Deus, Deus encarnado. Então, os valores que ensinou, Jesus falou de coisa eterna e transcendente de forma simples, acessível a qualquer ser humano. Os valores que ensinou como amor, compaixão, altruísmo, a integridade, veracidade e a justiça têm trazido benefícios incalculáveis ao mundo. Entende? Pessoas, elas dizem, amo o próximo, entende? Como a si mesmo, e elas, muitas palavras assim, de Jesus Cristo, elas não entendem que essas palavras são cristãs, entende? Faça ao outro como você quer que faça a você, o próprio Cristo disse isso. Então, tipo assim, elas falam coisas do ensino de Cristo que elas não sabem de quem é. Desde então, o ensino exemplo tem inspirado e transformado milhões de pessoas. Sem Cristo, seu grandioso legado, o mundo certamente seria um lugar muito mais sombrio, triste, desesperançados. Essa é a tese do Dr. James Kennedy, que eu falei no livro E Se Jesus Não Tivesse Nascido. Não se pode negar que muitos não cristãos têm dado contribuição relevante à sociedade, mas o cristianismo ele desenvolveu de uma maneira tremenda. Sem Cristo, seu legado grandioso, o mundo seria sombrio, triste, desesperançados, como eu disse. Ao afirmar todas essas realidades em defesa do cristianismo, destacando os elementos construtivos de sua herança milenar, é preciso acrescentar que os cristãos não têm motivo para se entregar ao ufanismo triunfalista. Você percebe, então, que nós cristãos você percebe então que nós cristãos temos um legado, temos uma história, quando você olha para isso, estuda sobre isso, você desenvolve isso na sua mente, é uma maneira de você defender sua fé, mostrar para as pessoas, entende? Tudo isso. E aí você consegue desenvolver isso. Capítulo 4, a historicidade de Cristo. No mundo em que vivemos pluralismo religioso, a extrema valorização da religiosidade de cada povo como fenômeno cultural, o crescente contato entre os povos, intercâmbio entre pessoas de diversas culturas, vem fazendo surgir diferentes respostas quanto à historicidade de Cristo. Na prática, parece que a mentalidade moderna não admite mais a concepção de que o cristianismo tem resposta para os desafios da humanidade. Então, vemos aí que eu lembro de quando iniciou no Fantástico,
e no Globo Repórter, sempre reportagem da Índia, da China, de países muçulmanos, sempre mostrando a religião e desenvolvendo sobre as religiões históricas. A ideia é fazer com que essa modernidade, conheçam as demais culturas, e ver as novelas. A ideia é realmente dizer que o cristianismo ele não tem a resposta para os desafios da humanidade que outras religiões terão, entende? Como que eu posso pegar a chave da... Então, nós temos aí, por exemplo, essas afirmações dessas religiões, entende? Desculpa aí, a Gisele estava perguntando algo. Nós estamos gravando, estou gravando em casa ao vivo agora para a nossa aula, para os alunos aí. Muito obrigado pela participação dos que estão presentes. E Deus abençoe a sua vida e aqueles que estão assistindo agora, ok? Deus abençoe a vida daqueles que estão assistindo agora essa aula gravada, tá? Vamos lá voltar aqui, então. Então, vamos falar de Jesus Cristo, a vida e a obra de Jesus. Os cristãos que abraçam a fé apostólica e evangélica sempre afirmarão, continuarão a afirmar a centralidade da pessoa e a obra de Jesus Cristo em toda a ordem da criação. Não tem jeito, os maiores problemas da ciência pós-moderna é de procurar e não encontrar o centro do universo. O que une tudo isso? E o cristão, ele acredita em Cristo. O cristianismo é o único entre todas as religiões da Terra, ok? E a razão da sua singularidade está na figura histórica de uma pessoa, Jesus Cristo. Então, nós afirmamos isso, a nossa história, a nossa vida se dá em torno nossa fé se dá em torno de Cristo. Abraçamos isso, conforme afirma e sustenta o apóstolo João, aquele que é o centro do universo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Acreditamos nisso, acreditamos que Cristo esteve entre nós. Então temos aí primeiro o Jesus histórico. O Jesus histórico e o Cristo da fé são as mesmas pessoas. Ok? Guarda essa palavra aí, Jesus histórico e o Cristo da fé. Importa desmascarar o mito ideológico da sua separação, o mito que suposta investigação moderna reinventou. Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, mediador, como também é o supremo exemplo de nossas vidas. Então, o resultado da obra de Cristo é que o reino de Deus se manifestou e está entre nós. O reino de Deus está entre nós. Essa é a mensagem. Então, um reino que encarna três grandes verdades, um reino que encarna três grandes verdades. Cristo é o Rei e Senhor de todas as coisas. Nós, que o confessamos como único Salvador, mediador e Senhor, somos seus súditos. E a área territorial do seu domínio é a nossa vida e o universo inteiro. Então, são três áreas de grandes verdades que a gente tem de entender. A Cristo é Rei e Senhor, na página 150, de todas as coisas. Nós que o confessamos como único Salvador, mediador e Senhor, somos seus súditos, e a área territorial do seu domínio é a nossa vida e o universo inteiro. Então, esse é o verbo que se fez carne e se apresentou entre nós. A historicidade da ressurreição. Então, temos aí fatos relevantes local, entende? Apresentaremos alguns fatos relevantes de ressurreição. Pode ser localizar geograficamente onde o evento sucedeu. O homem que possuía um túmulo era uma pessoa que vivia naquela época, na metade. Aquele túmulo foi escavado na rocha, não foi um túmulo imaginário, mas foi algo geográfico. Jesus de Nazaré, uma profecia judeu, proclamou seu Cristo profetizado na Escritura, foi preso, julgado como criminoso e crucificado. Está escrito, Flávio José e vários outros escritores escreveram isso sobre essa historicidade de Jesus. Testemunho da ressurreição do Novo Testamento circularam enquanto viveram as pessoas que estavam presentes na ressurreição. Agora, você imagina comigo, entende, pessoas dizendo que um homem ressuscitou e foi levado ao céu. Se você tem um corpo, você apresenta o corpo e acaba com toda a falácia. Nunca apresentaram um corpo, ok? Nunca destruíram a fé cristã dizendo, olha, aqui está Jesus, aqui está o túmulo dele, abre aí, vou te mostrar os ossos dele. Nunca fizeram isso. Então, essas testemunhas, várias testemunhas viram a Cristo,
ressurreto, mais de 500, como diz o apóstolo Paulo. Ao advogar o caso para o evangelho, os apóstolos apelavam mesmo quando enfrentavam seus adversários mais severos, para o conhecimento corrente da ressurreição. F. Bruce, professor da crítica bíblica e exegese na universidade, diz: quanto ao valor dos registros do Novo Testamento como informação de primeira mão, se tivesse havido alguma tendência que se afastasse do fato, possível presença de testemunhas de audiência teria servido como forte correção. Como eu disse, alguém podia dizer e falar: ei, vocês estão errados, está aqui, ó, eu provo para vocês, a história provaria, mas não aconteceu. Então, como podemos explicar o caso do túmulo vazio? Cremos baseado em abundantes, como Paulo diz, né? Eu falei mais de 500 pessoas, evidência histórica que Jesus Cristo ressuscitou corporalmente pelo poder sobrenatural. A ressurreição de Cristo é a base do cristianismo. Sem ressurreição de Cristo não existe cristianismo. Se ele morreu como um homem comum, acaba a nossa fé. Tornamos uma religião igual às demais. Ok? Então, você tem de estudar isso, aprofundar nisso, acreditar nisso. Ok? A fonte secundária que favorece a historicidade de Cristo. Então, além da fonte, ainda temos vários historiadores. Temos Flávio José, historiador judeu. José tornou-se fariseu aos 19. Nos anos 60, estava comandando as forças judaicas. Declarou a historicidade de Jesus, irmã sua presença, fazendo grandes coisas, entre elas a operação de maravilhas. A ideia não era falar que ele é Deus, mas trazer por escrito, entende? E Flávio José, ele trabalha isso, trabalha escrito quem era Cristo. Era proibido mencionar os milagres, mencionar que ele é Deus e etc, etc, ok? Talo, historiador samaritano, Talo é um dos primeiros escritores gentios a mencionar Cristo. Historiador samaritano cujos manuscritos não subsistiram até nossos dias, pois se perderam dele temos conhecimento somente através de citações pequenas, feitas por outros escritores. Carta de Mara Bar Serapion, carta escrita no primeiro século AD por um pai ao filho que estava preso. O pai faz comparação entre a morte de Sócrates, Pitágoras e Jesus. Plínio Moço, Plínio era governador da Bitínia, escreveu uma carta ao imperador Trajano, no qual dizia ter matado grandes números de cristãos. E a ideia de Plínio é tão interessante que ele traz muitas coisas escritas. Tinha o hábito de reunir, falando sobre os cristãos, Plínio dizendo, tinha o hábito de se reunir em dia de determinado antes do amanhecer, cantava hino a Cristo, uma estrofe alternadas, como se fosse um Deus, fazia o juramento solene de não praticar o mal e nunca negar a verdade, quando interpelado. Então, ele tinha todos esses escritos nessa carta, trazendo isso. Então, você vê que dentro... eu gosto muito de estudar o livro de Josh McDowell, que na Páscoa eu gosto muito de estudar, sempre eu leio. É um dos livros aqui indicados, deixa eu ver. Evidência que exige um veredito. É um livro pequeno, ele é barato, ele não é caro, entende? Josh McDowell, ele é mais ou menos uns R$ 20. Se você ler ele, vai ter toda a descrição desse capítulo que nós estamos lendo aqui, o capítulo 4. E você vai aprender muito mais do que a gente está vendo aqui, entende? Então, porque no seminário a qual esse livro foi escrito, a qual eu estudei, a gente estudava direto nesses livros que é indicado aqui. E um deles é Evidência Cristã, e um deles é esse do Josh McDowell que eu estou dizendo para você, que é Evidência que exige o veredito. Aqui ele só vai trabalhar sobre a morte e a ressurreição de Cristo, e é um livro que eu uso muito nas minhas pregações na Páscoa. Eu uso muito no estudo para Páscoa, sobre a ressurreição, e é muito legal. Ok? Então, se alimente comprando também esse livro e desenvolvendo. Capítulo 5. Capítulo 5, nós temos aqui a singularidade da experiência cristã. Isso aqui já é uma coisa sobrenatural que a gente vai estudar agora. Que cada cristão ele precisa desenvolver de uma maneira o entendimento sobre essa experiência cristã, porque ela é muito real. Chamamos singular, o único que difere a questão não é o número de adeptos nominais,
nem sua mensagem de amor, nem sua história heróica, nem relação entre os defeitos e virtudes. Muito menos seu clamor de ser verdade, mas a resposta que dá a grande questão da vida. Deus de tal forma santo, seu nome não poderia ser pronunciável na época, ele se apresenta e ele se torna destacado. Com a vida de Jesus, ele trouxe a libertação das consequências eternas do pecado, sua promessa para aqueles que o seguem. E aí nós temos o primeiro tópico, que é a nossa experiência cristã. Condição que demonstra a natureza mental, moral e espiritual do homem através da ação sobrenatural do Espírito Santo, como resultado de um relacionamento pessoal com Cristo. Então, tem de ser relevada essa experiência cristã, por quê? Porque quando o cristão converte, há uma mudança tão radical na sua vida que é inexplicável. Entende? Você vê, ele era drogado, ele não se droga mais, ele era mentiroso, não mente mais. Há uma transformação radical na vida das pessoas. Não estou dizendo uma falsa conversão. Entende? Nós estamos cheios de falsa conversão, estamos cheios de falsas igrejas, falsos evangelhos. Por exemplo, uma pessoa que converte em igrejas como a Universal, a Mundial, a Plenitude, essas igrejas são igrejas falsas, eles não pregam o evangelho, eles pregam a prosperidade através de Deus. Você vai aceitar a Deus, vou te batizar nas águas, você vai ter Jesus e vai ser rico, você coopera financeiramente, você oferta, faz fotos. Então, tem muitas igrejas por aí que são igrejas que dão pitadas da palavra com intenções bem intencionadas, que é se tornarem ricos, ou tornar os seus líderes ricos. A Universal hoje, patrimônio triplicou, quadriplicou da própria igreja, como também da Record, da Record, como também do seu próprio líder, o Edir Macedo. Não estou dizendo essas falsas, ou até mesmo dentro da nossa própria igreja, falsas conversões, rapidamente pessoa é batizada, alguns igrejas batismo muito rápido, ensina. Não estou dizendo uma experiência de verdade. A pessoa era pecadora e de repente ela para de praticar uma conversão do evangelho de verdade. A razão da experiência cristã é a pessoa de Jesus Cristo. Esse fato distingue o cristianismo de todas as demais religiões, pois somente o cristianismo que proporciona uma fonte nova de poder para viver. A fé dos cristãos não é uma invenção filosófica produzida pela mente humana, mas uma realidade histórica e física. Você vê a mudança radical na vida da pessoa. Então, é muito grande. Importância da experiência cristã. O Deus do cristianismo não é um Deus imperceptível, desconhecido, mas que possui atributos e características específicas revelados nas Escrituras. Então, esse Deus, ele se manifesta, entende? E ao se manifestar, esse Deus ele traz um contato. Então, os cristãos podem crer que seus pecados foram perdoados porque o perdão foi alcançado mediante a morte de Cristo. Então, nós temos essa certeza e isso habita dentro de nós, sentimos paz com isso, entende? É inacreditável, querido. Se você já nunca viu um documentário, tem um documentário sobre morte, é um documentário antigo sobre morte no corredor da morte. É quando as pessoas eram condenadas, entende? Condenadas a pena de morte nos Estados Unidos. E eles filmaram várias pessoas. E uma delas existiu um homem que matou um caminhoneiro. Ele matou milhares de crianças e adolescentes. Entendeu? E aí ele enterrou no fundo do seu quintal inteiro aquelas crianças. E aí abusava, enterrava, matava, entende? E, e ele foi preso. E aí o evangelho alcançou ele. Coisa de louco. O evangelho alcançou ele. E aí ele transformou o semblante assim, os polícias, o delegado, as pessoas que o prenderam. Acredito que a maldade dele foi muito grande, mas que o rosto dele era transformado. Ele estava completamente transformado, assim, parece que sumiu aquela maldade, sumiu aquele semblante. Fora disso, ele pedia perdão todos os dias para aquela família. Quando ele foi morto, ele olhava para o vidro e pedia perdão para a família mata, não sei o quê. Nós sabemos que a raiva, o ódio por tudo que aconteceu, e ele chorava lágrimas de arrependimento. Ele disse: eu precisava ter conhecido Jesus antes,
eu fiz muito mal, foi muito mal. Ele chorava, assim, chorava de amargura. E ele foi morrendo, ele disse que via, assim, uma luz, assim, no lugar, assim. E ele falava, Jesus, Jesus, Jesus. Então, tipo assim, uma loucura isso. Tipo assim, quando eu vi isso, eu pensei, meu Deus, isso é loucura. Para a mente humana, mas há uma importância muito grande sobre essa experiência, ok? O significado da experiência cristã. O maior testemunho de todos é a vida daqueles cristãos primitivos, os primeiros cristãos sofreram tortura, morte, apedrejamento, entre outros sofrimentos, mas não recuaram. Eles não recuaram, queridos. Eles foram firmes em relação. E eles ficaram firmes, eles morreram por causa daquilo. Então, eles eram homens pacíficos, nunca impunham pela força, afirmavam a morte, muitos foram atirados aos leões. E quanto mais matava crente, mais crente surgia. Pela fé daquelas pessoas, um crente de Jesus Cristo pode ter, nos dias de hoje, inteira confiança como esses primeiros, pois a sua fé é baseada não em mitos ou lendas, mas sim no sólido fato histórico da ressurreição. Então, mais importante, cada crente pode experimentar hoje o poder de Cristo ressurreto. Cada crente pode ter certeza de que seus pecados foram perdoados, pode estar certo da vida eterna, a ressurreição dos mortos, pode ser liberto de uma vida vazia, sem significado, ser transformado em uma nova criatura. Queridos, é uma das coisas que eu mais amo quando eu vejo as pregações de Billy Graham. Ele fala assim: Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje, e é verdade. Jesus está vivo. Você pode falar com ele, você pode estar com ele, entende? Essa experiência é muito grande. A universalidade da experiência cristã. Um grande número de pessoas confessam que são parecidas. Não importa o local, a época, o ambiente, eles confirmam que Cristo satisfaz mais profundas necessidades mentais, espirituais de todas as idades, raça, nacionalidade e gênero. Em todo mundo, um número enorme de conversões e transformadas através de testemunhos. Mais diferente, contexto demonstra a unidade da experiência cristã. É uma coisa de louco. Você vê um cristão. Tem um testemunho muito rápido. O testemunho ele conta de que dentro do trem havia um chinês com um livro preto escrito chinês e havia um cristão americano com a Bíblia, né, escrita em inglês. E os dois tentavam comunicar, e o americano sabia se o chinês queria falar com ele sobre a sua religião, e o chinês sabia se o americano, e os dois tinham uma paz muito grande para dialogar um com o outro, e de repente um falou aleluia, o outro falou aleluia, e aquilo se tornou um encontro, um vínculo tão grande do corpo de Cristo ali. Então é uma loucura essa universalidade. Como que um cristão ele consegue, por exemplo, um cristão ele sai de outro país para congregar numa igreja que eu conheci um venezuelano, no encontro de pastores em Sumaré, e eu conversava com ele, aquela fé, aquela mesma harmonia, aquele desejo de Cristo. Assim, já conversei com americanos, equatorianos, já conversei com chineses, já conversei com várias pessoas cristãs de outra raça, e você conversa como se fosse seu irmão em Cristo brasileiro falando com você. Então, é muito interessante isso. Assim, é chocante você estar participando disso e saber que você faz parte dessa uma fé que alcança todas as pessoas. Então, por esse motivo, devemos afirmar a certeza da experiência cristã, ficando claro que o conteúdo da fé cristã a torna diferente de qualquer religião. Então, é muito importante isso, entende? Cada um tem sua profissão, mas parece que o testemunho de Cristo é o mesmo. Parece não, é o mesmo. E temos, por último, o testemunho da experiência cristã, a evangelização. O testemunho é algo muito bonito e bíblico, geralmente espontâneo. Depois de encontrar com Deus, ter recebido alguma bênção, temos aí o crente não consegue ficar calado, entende? Ele começa a pregar. Na evangelização, o testemunho de experiência cristã é fundamental, entende? Jesus Cristo transformou, aconteceu comigo, foi algo muito forte. Quem não vive o que diz crer e quem não se deve calar-se, pois sua pregação teria, na verdade, um efeito negativo. A evangelização depende, em grande parte, da capacidade da virtude do evangelizador, que deve ser fiel e merecedor de credibilidade. Então, a pessoa fala o que ela viveu. Jesus, antes de enviar os 12 para pregar o evangelho e curar os doentes, a todas as cidades, lugar, eles estavam prestes a serem aquilo que eles eram. Paulo ele reforça o discurso sobre a pregação, com perfume de Cristo se espalha por todos os lugares.
Sendo o testemunho cristão um elemento primordial da evangelização, é condição essencial para a verdade eficaz da pregação que esteja sempre presente na vida daqueles que afirmam. Então, esse é algo muito forte, a evangelização. Desafio da experiência cristã. Há um só critério para a verdade, a palavra de Deus imutável, que vem de um Deus imutável. Ela nunca necessita mudar ou evoluir, entende? A palavra sempre será a palavra. Temos palavras ali dentro, que são palavras antigas no hebraico, no grego, mas ela não precisa evoluir, ela não precisa ser modificada no seu conteúdo de doutrinas. Então, é a palavra de Deus. Deixamos aqui uma palavra de alerta. Os verdadeiros cristãos precisam estar atentos ao que os estrategistas globais estão falando sobre a nossa sociedade. Então, ideias sutis, unidade e diversidade, nova família nuclear, livros que apresentam novos conceitos sobre família, a vida em ensino que ameaça os pilares da nossa fé. Temos que tomar muito cuidado. Hoje estamos sendo atacados por isso. A questão superior do século permanece a mesma. Quem é Jesus? Devemos ficar firmes na convicção sobre Jesus como verdadeiro Deus. Sobre a resposta a essa indagação depende a sobrevivência da nossa fé e da fé cristã e da igreja. Agora é hora para todos os crentes, apologistas cristãos, desde os mais crentes até os mais ilustres intelectuais, ficarem firmes com Cristo, entende? Pode haver novos intérpretes, mas nunca anular a nossa fé, nunca anular isso, por isso precisamos de mais pessoas, entende? Estudantes da palavra de Deus. Uma grande verdade que permanece através de toda a história. Essa verdade é a primazia do nome de Jesus. Jesus Cristo é o começo, centro e será o fim de toda a história. Essa verdade é o nome dele. A Escritura declara que o seu nome está acima de todos os nomes. Ele alegou ser Deus e suas alegações não têm mudado. Atualmente, multidões rejeitam Cristo, a verdadeira luz, preferem andar nas trevas, na impiedade, na desobediência. Então, a gente precisa estar firme com isso, firme com Cristo, firme com as coisas, entende? Mesmo que tentam anular. Tem parecido novas teologias que proliferam cada vez mais com suas doutrinas falsas, literaturas, procuram tirar Jesus do contexto. A gente tem que estar sempre firme para trazer Cristo, para permanecer na história, firme na fé, morrer pela fé, se for necessário, e seguir fiel. Então, uma conclusão ao assunto abordado nos prepara com argumentos da superioridade do cristianismo. É superior, queridos, não é igual, não é igualdade, é superioridade a fé cristã. Exatamente o papel da fé, da evidência cristã é mostrar por meios de fatos e argumentações que a fé cristã não pode ser confundida com um movimento religioso, sem fundamentação histórica. Espera-se que o leitor esteja preparado para defender o cristianismo, mostrando por meio de raciocínios lógicos, dos achados da arqueologia, das principais ideias de grandes pensadores, que a fé cristã dispõe de fundamento histórico e fatos cientificamente comprovados. Então, depende de você. Está estudando a palavra de Deus, está estudando esses fatos, está estudando tudo que é existente aí, presente aí sobre a Bíblia. Então, estuda mais, leia mais, compra livros, pesquise mais, pega a arqueologia moderna das coisas que têm acontecido, comprovando as coisas e anota, entende? E dialoga com as pessoas. Olha, descobriram tal coisa, você sabe que isso estava na Bíblia, e assim você vai conseguir desenvolver a sua fé. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Deus em Cristo abençoe cada dia mais você. E nós estamos agora terminando mais um livro, e o ano de 2021 ainda falta aproximadamente mais 6 livros, acredito que foi isso que eu falei com a irmã hoje. A ideia é ano que vem ser presencial para aqueles que puderem participar, mas a ideia também é gravar. Sabemos que muitos poderão ou não poderão participar, mas a ideia é voltar para o presencial. Amém? Então fiquem firmes, estudando a palavra de Deus, desenvolvendo a sua fé, estudando a sua Bíblia, cada dia mais e tendo experiência com Deus, orando, buscando a Ele, cada dia mais e vivendo em defesa do cristianismo. Crer é pensar, como diz John Stott, um livrinho bem pequenininho que você pode ler também e aprender sobre isso. Que Deus em Cristo abençoe você, a sua casa, e abençoe seus estudos, e abençoe você nessa prova,
E estamos aí, qualquer coisa é só nos chamar no nosso contato, lá no grupo da ETBN. No futuro, será o evangelista Jonathan, que estará com a ETBN aqui em Dourados, e aí estamos desenvolvendo em crescimento para o reino de Deus. Deus abençoe, um abraço a todos os irmãos, e foi um prazer estar com você. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por mais um livro. Pai, obrigado, Pai, nesse curso médio de teologia, pelas vidas que estão estudando, Pai. Que eles procurem estar contigo cada dia mais, Pai. Amo o Senhor, amo a tua palavra, Senhor, que eles também possam amar para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe, queridos. Estamos terminados para a glória de Deus Pai. Amém. Um abraço e Deus abençoe a sua vida.